Minha mãe, supostamente sem querer, transformou a comemoração de 21 anos da minha filha em um chá de bebê para minha irmã. Mesmo dia. Mesmo local. Ela disse que o bebê da sua irmã vem primeiro. Minha filha chorou a noite inteira. Eu não levantei a voz. Peguei o telefone e liguei para o dono do salão, que também foi meu antigo chefe, e falei: preciso pedir um favor. Ele respondeu: sua mãe acabou de ligar para confirmar o evento. O que você quer que eu faça? Eu respirei fundo e disse: a primeira coisa que vi quando cheguei foi o banner. Mas não era o banner de aniversário da Sofia. Eu havia pedido um banner escrito: Feliz aniversário em tons pastéis. O que penduraram era um enorme cartaz com o texto Bem-vindo bebê e pequenas cegonhas de papel presas nas laterais. Minha filha ficou parada na porta, segurando uma sacola de presente, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Ela estava com o vestido azul marinho que escolhemos juntas. Estava linda, com um ar adulto que me fez sentir uma mistura de orgulho e tristeza. Mas então ela olhou novamente para o banner. O rosto dela parou por um instante, como se o cérebro tentasse decifrar o que estava acontecendo, e logo depois veio a dor. Clara, inevitável. O salão estava lotado. Vizinhos, parentes distantes, colegas da minha irmã. Ninguém parecia perceber o absurdo da situação. Havia bexigas brancas e douradas, arranjos com fraldas e bichinhos de pelúcia. Nenhuma menção ao aniversário de 21 anos da minha filha. Nenhum bolo com o nome dela. Minha mãe estava radiante. Dizia para todos que foi um milagre as datas coincidirem tão bem. Eu quis responder que não foi coincidência nenhuma, que ela sabia da reserva há 2 meses, que ela mesma ajudou a escolher o horário e o cardápio, mas fiquei quieta. Eu só observava Sofia tentando se misturar entre as pessoas, sem jeito, sem saber onde ficar. A cada parabéns dado à minha irmã, ela parecia encolher um pouco mais. Naquele momento, percebi que nada que eu dissesse mudaria o estrago. Então peguei o telefone. O dono do salão, Greg, era meu antigo chefe. Quando ele atendeu, o som da música ao fundo parecia mais alto que minha própria voz. Eu disse que precisava de um favor. Ele respondeu que minha mãe tinha acabado de ligar para confirmar o evento. Perguntou o que eu queria que ele fizesse. Olhei ao redor e vi minha filha sentada sozinha perto do buffet, mexendo distraída no guardanapo. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Respirei fundo e disse: a primeira coisa que vi quando cheguei foi o banner, mas não era o banner de aniversário da Sofia. Houve um silêncio do outro lado da linha. Greg perguntou, meio confuso, se eu queria que ele cancelasse o evento. Eu disse que não. Disse que eu só precisava de 1 hora e de um espaço que ainda estivesse livre naquela noite. Ele hesitou, disse que o salão estava cheio, que seria impossível. Eu pedi para ele verificar de novo. Enquanto esperava, minha mãe veio até mim e comentou num tom leve que o bebê vem primeiro. Falou isso rindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu apenas olhei para ela e não respondi. Por dentro, a raiva fervia, mas não queria gritar. Gritar daria a ela o poder de dizer que eu estava exagerando. Eu aprendi a lição depois de anos tentando ser ouvida. Greg voltou à linha e disse que havia uma sala menor nos fundos, usada para eventos empresariais. Era simples, sem decoração, mas estava vazia. Eu pedi para reservar imediatamente e autorizei qualquer taxa adicional. Desliguei e fui até Sofia. Ela me olhou, tentando sorrir, e perguntou se poderíamos ir embora. Eu disse que sim, mas pedi que me esperasse no carro. Antes de sair, cruzei o olhar com minha mãe. Ela perguntou por que eu estava com aquela expressão, como se nada de errado tivesse acontecido. Eu só respondi que precisava resolver algo. Caminhei até o estacionamento com as mãos trêmulas. Quando entrei no carro, Sofia estava calada, olhando pela janela. Disse que estava tudo bem, que eu não precisava brigar com ninguém. Ela ainda tentava justificar a situação, como sempre fez. Aquela mania de encontrar desculpas para os outros, herdada de mim. Liguei o carro e disse apenas que a noite ainda não tinha acabado. Ela me olhou confusa, mas não perguntou nada. Dirigi de volta ao salão meia hora depois, já com um plano em mente. Quando voltamos, minha mãe ainda estava lá, sorridente, cercada de gente. A festa seguia como se nada tivesse acontecido. Minha irmã, com a barriga já bem aparente, recebia presentes e abraços. Tudo muito bonito, se não fosse o fato de que aquele deveria ser o dia da minha filha. Eu pedi a Sofia que esperasse mais um pouco no carro. Disse que queria resolver algo antes. Ela concordou, sem entender direito, mas parecia aliviada por não precisar entrar. Voltei ao salão principal com o coração acelerado. Fui até Greg, que me esperava perto do balcão. Ele me entregou as chaves da sala dos fundos e disse que tinha mandado preparar uma mesa simples, um bolo de chocolate e algumas velas. Também avisou que encontrou alguns balões guardados, sem uso, e pediu para a equipe inflar. Agradeci com a voz embargada. Eu não sabia se ria ou chorava. Antes de sair, vi minha mãe observando de longe, desconfiada. Ela perguntou o que eu estava tramando. Eu respondi que estava resolvendo o que ela esqueceu de fazer. Ela riu e disse que eu era dramática, que ninguém ia se importar com um detalhe.
Mas era justamente esse tipo de detalhe que machucava há anos. Desde que eu era adolescente, minha mãe tinha essa habilidade de transformar qualquer momento meu em pano de fundo para outra pessoa. Quando me formei, ela passou o discurso inteiro falando sobre como minha irmã era promissora. Quando me casei, reclamou da cor das flores e saiu no meio da festa para visitar uma vizinha doente. Eu devia ter aprendido. Mas não aprendi. Peguei o celular e mandei uma mensagem rápida para alguns familiares que sabiam da verdade. Sala dos fundos. Aniversário da Sofia. Sem confusão, por favor. Mandei para 5 pessoas apenas. Não queria uma multidão. Queria só que ela se sentisse vista. Greg me ajudou a acender as velas e ajeitar os detalhes. Em poucos minutos, o espaço estava pronto. Era pequeno, com paredes brancas e uma mesa simples, mas tinha algo que o outro salão nunca teria: intenção. Fui até o carro e pedi para Sofia me acompanhar. Ela olhou para mim desconfiada. Mas quando abri a porta da sala e ela viu o bolo, as velas e o banner improvisado escrito Feliz 21, Sofia, o olhar dela mudou. Ela não disse nada. Só levou a mão à boca e ficou parada. Depois começou a chorar, mas era outro tipo de choro. O tipo que vem quando alguém finalmente percebe que você tentou, que não deixou passar. Aos poucos, as pessoas que eu chamei foram chegando. Minha tia, 2 primas, um amigo da faculdade da Sofia. Todos vieram discretamente, sem alarde. Levei o som portátil do carro e coloquei a playlist que ela tinha feito para a noite. Era simples, mas funcionou. Ela começou a rir, tímida, ainda com os olhos vermelhos. Soprou as velas com um sorriso que me fez esquecer, por alguns minutos, tudo o que aconteceu lá fora. Do outro lado da parede, dava para ouvir a música alta e os aplausos do chá de bebê. Eram 2 mundos separados por poucos metros, mas que pareciam existir em realidades diferentes. Minha mãe apareceu na porta 1 hora depois. Olhou a cena sem entender. Perguntou se eu tinha montado outra festa escondida. Eu respondi que não era escondida. Era só o que devia ter sido desde o começo. Ela suspirou e disse que eu estava exagerando. Que a prioridade era o bebê, não uma garota adulta. Quando falou garota adulta, Sofia abaixou o olhar. Foi a primeira vez em anos que eu respondi sem hesitar. Disse que a minha filha podia ser adulta, mas ainda merecia respeito. Disse também que a prioridade da noite era ela, não um bebê que nem nasceu. Minha mãe ficou em silêncio por um segundo, surpresa por eu ter enfrentado. Depois, saiu batendo a porta, dizendo que não voltaria. Eu não fui atrás. Sofia veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa. Ela me abraçou e disse que não precisava de nada mais do que aquilo. Só queria que eu tivesse ficado ao lado dela. E eu fiquei. Quando a festa terminou, ajudamos a limpar tudo. Greg se ofereceu para deixar a conta como cortesia, mas eu insisti em pagar. Eu queria que aquilo tivesse o peso de algo conquistado, não um favor. No caminho de volta, Sofia me perguntou se eu achava que a avó ia ficar com raiva. Eu respondi que provavelmente sim, mas que ela já estava com raiva antes mesmo disso. Só fingia melhor. Sofia riu. E eu também. Pela primeira vez em muito tempo, senti leveza. Só não sabia que aquela noite ainda traria consequências bem maiores do que imaginei. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Chamadas perdidas, mensagens, notificações em grupo de família. Eu já sabia de onde vinha. Minha mãe. Abri uma das mensagens e vi um texto longo, cheio de acusações. Ela dizia que eu a humilhei diante de todos, que desrespeitei a irmã grávida, e que criar uma festa paralela foi coisa de gente ingrata. Disse também que ninguém mais queria falar comigo, e que eu havia estragado um momento que deveria ser de união. Li tudo em silêncio, sem responder. Eu não queria discutir, mas a verdade é que doía. Sempre doía. Ela sabia exatamente onde tocar para me fazer duvidar de mim mesma. Quando desci para tomar café, Sofia estava na cozinha, de moletom e com o cabelo preso num coque bagunçado. Ela me olhou com um sorriso calmo, diferente do dia anterior. Perguntou se eu tinha dormido bem. Respondi que sim, mas que o celular não me deixava em paz. Ela riu e disse que já esperava isso da avó. Fiquei observando minha filha por um instante. Ela parecia mais leve, mas ao mesmo tempo havia uma sombra nos olhos dela, algo que lembrava tristeza e resignação. Enquanto comíamos, ela comentou que tinha recebido uma mensagem da tia, minha irmã, pedindo desculpas. Disse que não sabia que o evento seria misturado. Achei estranho o jeito como ela escreveu misturado, como se tivesse sido só um pequeno engano. Mas preferi não prolongar. No fundo, eu sabia que minha irmã não era a vilã dessa história. Ela sempre foi submissa à minha mãe, desde adolescente. O tipo que evita conflito a qualquer custo. Mas a submissão também machuca, porque vira cumplicidade silenciosa. À tarde, minha mãe me ligou. Eu atendi. A voz dela veio calma, o que me deixou ainda mais tensa. Ela disse que queria conversar pessoalmente, sem gritos como 2 adultas. Marcamos na cafeteria perto da casa dela. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada com uma xícara de café e o celular em cima da mesa, como quem se prepara para uma reunião.
Sentei sem dizer nada. Ela começou o discurso habitual, o mesmo tom que usava desde sempre quando queria me fazer recuar. Disse que eu levei tudo ao extremo, que era preciso ter empatia com a irmã, e que um bebê muda tudo. Eu ouvi, sem interromper. Depois falei calmamente que o que mudou tudo não foi o bebê, foi o fato de ela ter apagado o aniversário da neta. Disse que eu já estava acostumada a ver ela me diminuir, mas que fazer isso com Sofia foi diferente, que eu não ia permitir. Ela franziu a testa e disse que eu estava colocando uma criança contra a avó. Respondi que Sofia não precisava que eu colocasse nada. Ela viu tudo com os próprios olhos. A expressão da minha mãe mudou. Ficou fria, como sempre ficava quando percebia que eu não ia ceder. Disse que então não havia mais nada a conversar. Levantou, deixou o dinheiro do café sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. Fiquei ali alguns minutos, olhando para a xícara ainda quente. Eu devia estar acostumada com esse tipo de cena, mas sempre deixava um vazio. Quando cheguei em casa, Sofia estava no sofá, mexendo no celular. Ela levantou o olhar e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que não tinha briga. Apenas um silêncio que provavelmente ia durar muito tempo. Ela assentiu e ficou quieta por alguns segundos. Depois, me mostrou algo no celular, uma foto do bolo, com as velas já apagadas. Disse que aquela foi a melhor parte do dia porque ali ela se sentiu viva de novo. Eu sorri, mas por dentro senti uma pontada de culpa. Por mais que eu tivesse feito o possível, sabia que a marca daquela humilhação ficaria nela por um bom tempo. No final da tarde, recebi uma ligação inesperada de Greg. Ele perguntou se estava tudo bem e disse que depois que saímos do salão, minha mãe ligou para ele reclamando. Disse que ele incentivou a confusão e que estava tomando partido. Fiquei envergonhada, pedi desculpas por tê-lo colocado nessa situação. Ele disse que não se importava, mas me deu um aviso. Ela tentou cancelar o pagamento da reserva, dizendo que o evento era dela. Eu tive que explicar que a reserva estava em seu nome. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era típico dela. Depois da ligação, sentei no sofá e fiquei olhando pro nada. Sofia percebeu e perguntou o que aconteceu. Contei o que Greg tinha dito. Ela respirou fundo e disse que não entendia por que a avó agia assim. Respondi que talvez ela também nunca tivesse sido tratada como prioridade, e por isso não sabia fazer diferente. Sofia ficou quieta, mas eu vi nos olhos dela um tipo de compaixão que eu não esperava. Mais tarde, enquanto lavava a louça, ouvi uma notificação. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri e vi. Você acha que ganhou alguma coisa, mas só piorou tudo. Nenhum nome, nenhuma foto. O coração apertou. Eu sabia exatamente quem tinha mandado. Fiquei olhando para a mensagem por uns bons segundos. A frase era curta, mas o tom era exatamente o dela. Aquele tipo de ameaça velada, coberta por uma camada de moralidade. Eu podia quase ouvir a voz da minha mãe dizendo aquelas palavras, como se fosse uma constatação, não uma agressão. Apaguei a mensagem sem responder. Eu sabia que se começasse a interagir, ela encontraria um jeito de distorcer tudo. Mesmo assim, senti o estômago apertar. Era sempre assim. Não bastava o conflito. Ela precisava deixar uma ferida aberta. Naquela noite, Sofia apareceu no meu quarto, segurando o notebook. Disse que estava pensando em escrever um texto sobre o aniversário, algo pessoal, só para colocar para fora. Eu disse que seria bom, que às vezes escrever ajuda. Ela sentou na beira da cama e começou a me mostrar algumas frases. Era simples, mas sincero. Ela falava sobre como às vezes as pessoas que deveriam proteger a gente são as que mais machucam. Sobre como aprendeu que família não é sinônimo de segurança. Eu fiquei com os olhos marejados, mas disfarcei. Disse que estava orgulhosa. Antes de dormir, ela me abraçou e agradeceu pela noite anterior. Disse que, se não fosse aquilo, teria sentido que o próprio aniversário nunca aconteceu. Depois que ela foi pro quarto, fiquei sozinha, pensando. Lembrei de quando eu tinha a idade dela e passei pela primeira grande decepção com a minha mãe. Foi no meu aniversário de 18 anos. Ela esqueceu completamente. Quando eu perguntei se lembrava da data, ela respondeu que estava ocupada demais para pensar em bobagens. Aquilo ficou em mim como uma cicatriz silenciosa. Agora, ver minha filha passando por algo parecido me fez perceber o quanto eu carregava essa herança de dor sem perceber. 2 dias depois, a situação piorou. Minha irmã me ligou. O tom era hesitante. Disse que a mãe estava muito abalada, que chorava o tempo todo e dizia que eu a excluí da família. Eu respirei fundo e perguntei se ela realmente acreditava nisso. Houve um silêncio longo do outro lado. Ela respondeu que não sabia mais o que acreditar, mas que estava tentando manter a paz por causa do bebê. No fundo, eu entendia. Mas isso não tornava mais fácil. Na mesma tarde, minha mãe publicou uma foto nas redes sociais. O salão decorado com as cegonhas, minha irmã sorrindo, legenda enorme falando sobre como o amor de mãe é incondicional e sempre coloca os filhos acima de tudo. Eu quase ri. A ironia era tão óbvia que doía. Os comentários eram todos elogiosos. Família linda, exemplo de união, abençoada por Deus.
Sofia viu a postagem também. Entrou no meu quarto segurando o celular e perguntou se podia responder. Eu pedi que não. Disse que não valia a pena, que às vezes o silêncio é a única forma de manter a própria dignidade. Ela assentiu. Mas eu percebi o quanto estava ferida. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu pai. Ele e minha mãe estão separados há muitos anos, mas continuam se falando por obrigação. Ele parecia constrangido. Disse que minha mãe estava espalhando que eu sabotei o evento dela e que eu usava Sofia para me vingar. Aquela acusação me acertou em cheio. Era exatamente o tipo de narrativa que ela sempre construía quando perdia o controle de uma situação. Ela se fazia de vítima. Eu desliguei o telefone e fui direto para o quarto da Sofia. Contei o que estava acontecendo, porque não queria que ela ouvisse pelas redes ou por terceiros. Ela ficou em silêncio, mas o olhar dela mudou. Disse apenas que não queria mais contato com a avó. Foi um choque ouvir aquilo. Sofia sempre foi gentil, paciente, do tipo que perdoa fácil. Mas agora, ela parecia decidida. Durante os dias seguintes, a tensão se espalhou por toda a família. Minhas tias começaram a me mandar mensagens pedindo para fazer as pazes, dizendo que mãe é só uma. Nenhuma delas parecia entender que a questão não era orgulho, era respeito. Greg me ligou novamente na sexta-feira. Disse que tinha recebido uma visita inesperada. Minha mãe. Ela foi até o salão, tentou exigir uma cópia do contrato e insinuou que ele havia desviado o pagamento. Greg foi educado, mas firme. Disse que tudo estava em meu nome, com comprovantes. Fiquei sem palavras. Era como se ela estivesse tentando me apagar. De novo. Dessa vez, literalmente, do registro. No fim da ligação, Greg perguntou se eu queria que ele bloqueasse o número dela. Eu ri, sem graça. Disse que não precisava, mas agradeci pela lealdade. Naquela noite, sentei no sofá e fiquei olhando para a janela. Tudo estava quieto, mas minha mente não parava. Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Minha mãe não aceitava perder controle. Ela ia tentar outro jeito. E ela tentou. 2 dias depois, recebi um e-mail do dono da imobiliária onde ela alugava o salão comunitário do condomínio para eventos familiares. O homem escreveu que havia uma pendência em meu nome, relacionada a uma reserva cancelada. Ela estava usando meu CPF. Quando li o e-mail, meu corpo inteiro ficou tenso. Li e reli o texto umas 5 vezes para ter certeza de que estava entendendo direito. O nome era o meu. O número do documento também. A reserva, segundo o e-mail, tinha sido feita para um evento de celebração familiar, e o valor constava como não pago. Na mesma hora, liguei para o número que estava na assinatura. O homem se apresentou como Daniel, gerente da imobiliária. Perguntei o que estava acontecendo, e ele confirmou que a reserva tinha sido feita por uma mulher chamada Margaret Taylor, minha mãe, mas que o pagamento e o contrato estavam em meu nome. Senti o chão sumir por um instante. Ele disse que, como o pagamento não foi concluído, o nome no sistema estava listado como inadimplente, e pior, que o caso poderia ser encaminhado para cobrança judicial. Expliquei rapidamente a situação. Disse que devia haver algum engano, que eu nunca autorizei nada. Ele pediu para eu ir até o escritório com meus documentos e a cópia do meu contrato original do salão de Greg, para confirmar a autenticidade das assinaturas. Desliguei o telefone e fiquei parada, com o aparelho ainda na mão. Era um tipo de golpe emocional que eu conhecia bem. Minha mãe sempre soube usar o peso da aparência e da reputação como arma. Quando contei para Sofia, ela ficou indignada. Disse que não podia acreditar que a avó chegaria a esse ponto. Eu também não queria acreditar, mas os fatos estavam ali. Fomos juntas até a imobiliária no dia seguinte. Daniel nos recebeu de maneira profissional, mas dava para ver que estava constrangido. Ele abriu a pasta com os documentos e lá estava. Uma assinatura que imitava a minha. Mal feita, mas imitava. Quando vi o papel, senti um misto de raiva e vergonha. Era como se ela tivesse atravessado um limite que, até então, eu acreditava que nunca cruzaria. Assinei os papéis de contestação e deixei uma cópia do meu documento. Daniel garantiu que resolveria a questão internamente e me pediu desculpas pelo transtorno. No caminho de volta, Sofia ficou quieta. No sinal vermelho, ela disse que não sabia se queria ver a avó de novo. Disse que por mais que tivesse lembranças boas, agora tudo parecia contaminado. Eu não consegui responder. Só apertei a mão dela. À noite, quando cheguei em casa, o telefone tocou de novo. Era minha tia Carol, a mais próxima de mim. Ela perguntou o que estava acontecendo, porque minha mãe tinha ligado para toda a família dizendo que eu inventei uma fraude para sujá-la. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder. Contei tudo, desde o banner até o e-mail. Carol suspirou, com um tom que misturava pena e exaustão. Disse que me acreditava, mas que eu devia deixar pra lá, porque ela não vai mudar. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça o resto da noite. Ela não vai mudar. Eu sabia que era verdade. Só que aceitar isso era outra história. Dias depois, Sofia recebeu uma mensagem da avó. Era um texto longo, dramático, falando sobre ingratidão, maldade e como os jovens não entendem o valor da família. No fim, ela dizia: "Sua mãe sempre foi ciumenta da sua tia. Agora quer usar você para me punir." Sofia mostrou a mensagem para mim, tremendo de raiva.
Queria responder, mas eu pedi para não fazer isso. Disse que o silêncio, às vezes, era mais forte do que qualquer explicação, mas eu mesma não consegui ficar em silêncio por muito tempo. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Eu estava calma, mas a voz saiu firme. Perguntei se ela tinha usado meu nome num contrato. Ela riu, um riso seco, como quem acha graça da acusação. Disse que só quis facilitar as coisas, que não sabia que isso seria um problema. Eu respirei fundo e disse que era sim um problema, que usar o nome de outra pessoa era ilegal e que eu não ia permitir mais esse tipo de invasão. Ela respondeu com aquele tom doce e venenoso que me fazia sentir pequena desde criança. Você sempre dramatiza tudo. Eu só queria te poupar de mais estresse. Mas como sempre, você prefere me atacar. Tentei explicar que não se tratava de ataque, mas de limite. Ela desligou antes que eu terminasse a frase. Fiquei olhando para a tela escura do celular por um tempo, tentando entender em que momento tudo tinha passado desse ponto. No dia seguinte, recebi uma ligação de Greg novamente. Ele disse que alguém tinha aparecido no salão, pedindo para cancelar definitivamente meu cadastro. Quando perguntei quem, ele respondeu com hesitação. Acho que era sua mãe. Senti um arrepio na nuca. Ela não queria só apagar o aniversário da neta. Ela queria apagar a mim. Naquele momento, eu percebi que aquilo não era mais uma briga familiar. Era um tipo de guerra silenciosa. E minha mãe estava jogando sozinha, mas em campo aberto. Depois da ligação de Greg, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pro nada. Sofia chegou com uma caneca de café e perguntou o que tinha acontecido. Quando contei, ela ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior, como faz quando tenta segurar as palavras. Depois, disse que eu devia cortar contato de vez. Disse isso sem hesitar, com uma convicção que eu ainda não tinha coragem de sentir. Fiquei pensando em tudo que viria junto com essa decisão. As reações da família, os comentários, o isolamento. Cresci num ambiente onde desobedecer à mãe era o pior pecado possível. Mas, pela primeira vez, eu me perguntava o que valia mais, manter a paz dela ou preservar a minha. 2 dias depois, minha irmã me mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Sozinhas. Aceitei. Combinamos de nos encontrar no café perto da casa dela, o mesmo onde eu tinha discutido com minha mãe. Quando cheguei, ela já estava lá, nervosa, mexendo nas mãos. Falou rápido, dizendo que a mãe estava fora de controle, que passava os dias ligando para todo mundo, dizendo que eu estava planejando destruir a reputação dela. Disse também que a mãe estava ligando para igrejas, vizinhos, até para o antigo clube que frequentava, contando a história pela metade, sempre com ela de vítima e eu de algoz. Enquanto minha irmã falava, percebi que ela tremia. Eu perguntei se ela acreditava em tudo aquilo. Ela respondeu que não, mas que não sabia como ajudar sem se tornar o próximo alvo. Foi nesse instante que percebi o quanto a minha mãe conseguia manipular até o medo. Minha irmã não estava do lado dela por convicção. Estava por sobrevivência emocional. Contei sobre o e-mail, o contrato, o salão. Ela levou a mão à boca, chocada. Disse que não sabia de nada, que achava que a mãe só estava magoada. Eu acreditei. Não por ingenuidade, mas porque vi sinceridade nos olhos dela. Ela estava presa no mesmo ciclo que eu já estive por anos. Antes de irmos embora, ela me pediu um favor, que eu não envolvesse a polícia. Disse que isso destruiria a mãe, e que ela não aguentaria ver isso acontecer. Eu não prometi nada, mas também não neguei. Quando voltei para casa, Sofia estava sentada no sofá com o laptop aberto. Disse que estava escrevendo uma carta para a faculdade, explicando por que queria mudar de cidade no próximo semestre. Quando perguntei se isso tinha a ver com a avó, ela disse que sim, que precisava respirar longe daquilo tudo. Meu coração apertou, mas eu entendi. Naquela noite, deitei e não consegui dormir. Fiquei rolando de um lado para o outro, com a cabeça cheia de pensamentos. Em algum momento, peguei o celular e abri o histórico de chamadas. Havia uma ligação não atendida de um número desconhecido. Quando procurei o DDD, era o mesmo da cidade da minha mãe. Ignorei. Tentei dormir. No dia seguinte, encontrei uma carta no correio, sem remetente. O envelope era simples, mas o papel de dentro tinha o perfume que ela sempre usava. O texto dizia: Você pode ter enganado os outros, mas eu sei quem você realmente é. E um dia, a Sofia também vai saber. Fiquei parada, com o papel nas mãos tremendo. Não havia assinatura, mas não precisava. A raiva veio junto com um tipo de cansaço que me fez sentar no chão. Eu já não sabia se sentia medo, tristeza ou vergonha. Era tudo misturado. Guardei a carta na gaveta e decidi que não ia mais reagir. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Só silêncio. Passei a semana inteira evitando qualquer contato. Bloqueei o número dela. Silenciei grupos de família. Não abri mensagens. Pela primeira vez, o silêncio parecia paz. Mas paz nunca dura muito quando alguém como minha mãe percebe que perdeu controle. 3 dias depois, Greg me ligou de novo. Disse que recebeu uma notificação formal de cancelamento do meu cadastro, enviada por e-mail,
com documentos falsificados. Só que dessa vez vinha de um advogado. E o nome do advogado era Howard Klein, o mesmo homem que cuidou do divórcio dos meus pais há 20 anos. Ela estava disposta a me destruir, mesmo que isso significasse reabrir feridas antigas. Quando ouvi o nome Howard Klein, senti um arrepio subir pela espinha. Eu lembrava perfeitamente dele. Um homem de fala mansa, olhar frio e sempre do lado dela. Ele foi o advogado que garantiu que meu pai saísse praticamente sem nada no divórcio, enquanto minha mãe se fazia de vítima diante de todos. Eu era adolescente, mas nunca esqueci a forma como ela sorriu quando o juiz leu a sentença. Naquela época, eu prometi a mim mesma que jamais deixaria alguém manipular a verdade daquele jeito de novo. E ainda assim, ali estava eu, 20 anos depois, prestes a reviver a mesma sensação de impotência. Greg parecia desconfortável ao telefone. Disse que o e-mail era bem estruturado, com anexos e uma cópia do suposto contrato que eu teria assinado. Pedi para ele encaminhar tudo para mim. Quando abri os arquivos, quase não consegui respirar. O documento tinha minha assinatura falsificada de novo, mas dessa vez era uma cópia quase perfeita. O nome dela aparecia apenas como responsável pelo evento, e havia um parágrafo dizendo que qualquer alteração de titularidade foi feita com consentimento verbal da cliente original. Ou seja, ela tinha transformado o absurdo em algo plausível. Enviei uma resposta imediata ao Greg, pedindo que não cancelasse nada, e anexei cópias dos meus comprovantes originais. Disse que, se fosse necessário, eu acionaria meu próprio advogado. Depois desliguei e sentei na cama, tentando respirar fundo. Sofia entrou no quarto pouco depois, com um olhar preocupado. Eu mostrei o e-mail. Ela ficou pálida. Disse que não fazia sentido alguém ir tão longe só para provar um ponto. Eu respondi que, para minha mãe, perder controle sempre foi o mesmo que perder identidade. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de números diferentes. Algumas diziam apenas, injustiça tem volta. Outras traziam frases mais sutis, com tom passivo-agressivo, como, um dia você vai entender o que é ser mãe de verdade. Eu não precisava ver o nome para saber de quem vinham. Fiz algo que nunca pensei que faria. Procurei um advogado. Um amigo me indicou uma mulher chamada Rachel Porter, especialista em disputas familiares e casos de difamação. Contei tudo, desde o evento até os documentos falsificados. Rachel ouviu em silêncio, tomando notas com calma. No final, disse algo que ficou gravado na minha mente. Você não precisa provar que ela é perigosa. Só precisa provar que você está dizendo a verdade. Saí do escritório sentindo um misto de medo e alívio. Pela primeira vez, alguém parecia enxergar a gravidade do que estava acontecendo. Naquela mesma noite, recebi uma ligação da minha irmã. Ela estava chorando. Disse que a mãe tinha descoberto que eu procurei uma advogada e estava furiosa, que passou o dia inteiro dizendo que ia acabar com minha credibilidade. Perguntei como ela soube. Minha irmã hesitou e confessou que minha mãe vasculhou o histórico de ligações do telefone da casa, ainda em nome dela, e encontrou o contato de Rachel. Era invasão, era manipulação, era doença. Mas o problema é que ela sempre conseguia fazer parecer apenas preocupação de mãe. 2 dias depois, a advogada Rachel me ligou dizendo que tinha recebido um e-mail do escritório de Howard Klein. O conteúdo era direto. Minha mãe estava abrindo um processo de difamação moral e dano à imagem familiar. Eu fiquei em silêncio. Ela realmente ia até o fim. Rachel pediu que eu mantivesse a calma e não respondesse a nada sem orientação. Disse que esse tipo de ação era mais para intimidação do que para vitória judicial. Mas eu sabia. Para minha mãe, o tribunal era só mais um palco. Naquela noite, Sofia ficou acordada comigo até tarde. Ela dizia que não queria me deixar sozinha. Ficamos as duas no sofá, com o laptop aberto, tentando organizar mensagens, e-mails e provas. Em certo momento, ela olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela quer que você reaja como filha. Mas talvez agora você precise reagir como mulher. As palavras dela me acertaram em cheio. Era verdade. Eu sempre tentei resolver as coisas como filha, esperando compreensão, tentando consertar. Mas aquilo não era mais um conflito de mãe e filha. Era uma tentativa de apagar a minha existência emocional e social. No dia seguinte, fui até o escritório de Rachel com todas as provas impressas e entreguei tudo. Ela analisou os papéis com atenção e disse, isso aqui é mais do que difamação. Ela está falsificando documentos. Podemos pedir uma ordem de restrição. Por alguns segundos, pensei em desistir. Parte de mim ainda sentia culpa. Aquele reflexo infantil de achar que mãe é sagrada. Mas quando pensei em Sofia, e em como ela estava começando a acreditar que amor significava humilhação, a culpa deu lugar à clareza. Olhei para Rachel e disse, vamos fazer isso. Assinei os papéis naquele mesmo dia. Mas quando cheguei em casa, percebi que ela já sabia. Na varanda, havia um envelope deixado por baixo da porta. Dentro, uma foto impressa do salão no dia da festa. E uma frase escrita à mão no verso. Você sempre quis o palco. Agora ele é todo seu. Fiquei parada olhando para a foto por um bom tempo. Era uma imagem simples. O salão iluminado, as mesas enfeitadas, minha mãe sorrindo no centro. Eu nem aparecia ali. E mesmo assim, a frase atrás da foto me acertou como uma lâmina. Você sempre quis o palco. Agora ele é todo seu.
Não era só ironia. Era provocação. Uma ameaça disfarçada. Guardei a foto na gaveta, mas passei o resto da noite com ela na cabeça. Não consegui dormir. Ficava imaginando o que mais ela poderia fazer, o que mais ainda estava por vir. Eu já conhecia o padrão. Ela começava com culpa, depois vinha a manipulação, e quando isso não funcionava, vinha o ataque. Na manhã seguinte, Rachel me ligou cedo. Disse que tinha protocolado a solicitação da ordem de restrição e que o juiz pediria uma audiência preliminar nos próximos dias. Ela me orientou a não responder nenhuma mensagem, não aceitar contato e registrar qualquer tentativa de comunicação. Enquanto falávamos, meu telefone vibrou com uma notificação de e-mail. Era de novo o nome de Howard Klein. O assunto: proposta de reconciliação familiar. Rachel me pediu para encaminhar direto para ela, sem abrir. Fiz isso. Mas o corpo inteiro tremia. Sofia percebeu que algo estava errado quando desci para a cozinha. Perguntou se era sobre a avó. Eu disse que sim. Ela me olhou por um momento, em silêncio, e disse: Ela não vai parar, mãe. Você sabe disso, né? Eu sabia. Mas também sabia que, pela primeira vez, não estava fugindo. 2 dias depois, o telefone tocou. Era minha irmã. A voz dela estava trêmula. Disse que a mãe tinha recebido uma notificação oficial, o documento da ordem de restrição. Disse também que ela surtou. Chorava, gritava, dizia que eu era um monstro e que ia me fazer pagar. Enquanto ouvia, uma parte de mim queria chorar, outra parte só queria que tudo terminasse. Naquela mesma noite, o portão da minha casa recebeu um presente, uma caixa deixada na calçada. Dentro, havia lembranças antigas, fotos minhas de infância, cartas que eu escrevi para ela quando era adolescente, e no fundo, um bilhete. Já que você quer distância, fique com suas coisas. Eu não preciso mais fingir que te reconheço. O impacto emocional foi forte. Não por medo, mas por luto. Era como se eu finalmente entendesse que a mãe que eu queria que existisse nunca existiu de verdade. Guardei tudo numa caixa menor e coloquei no armário. Sofia me observava em silêncio, com os olhos marejados. Eu disse a ela que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. No dia seguinte, Rachel me acompanhou até o tribunal para a audiência. Minha mãe estava lá, do outro lado da sala, com Howard Klein ao lado. Quando nossos olhos se cruzaram, senti um arrepio. Ela não parecia triste, nem furiosa. Parecia satisfeita. O juiz pediu que ambas as partes permanecessem em silêncio, enquanto avaliava os documentos. Rachel apresentou as provas das falsificações, as mensagens, o e-mail da imobiliária e até o bilhete da caixa. Howard tentou argumentar que tudo era um mal-entendido familiar, que não havia intenção de dano, apenas excesso de emoção, mas as provas falavam por si. Quando o juiz perguntou se eu queria dizer algo, minha voz saiu firme, mesmo com o coração acelerado. Eu disse que só queria paz, que não queria destruir ninguém, mas que não podia continuar sendo destruída para manter uma imagem de família que nunca existiu. O juiz concedeu a ordem de restrição por tempo indeterminado. Minha mãe não poderia mais me contatar nem se aproximar de mim ou de Sofia. Quando o julgamento terminou, ela se levantou devagar e me olhou uma última vez. O olhar dela não tinha ódio. Tinha algo pior. Desprezo. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela. No caminho de volta, Rachel dirigia em silêncio. Eu olhava pela janela, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Era como arrancar um espinho que ficou tanto tempo preso que já fazia parte do corpo. Em casa, Sofia me abraçou forte. Disse que estava orgulhosa, que finalmente sentia que a gente podia começar de novo. Nos dias seguintes, a casa ficou mais silenciosa, mas era um silêncio bom. Sem mensagens, sem ligações, sem provocações. Pela primeira vez em muito tempo, o peso saiu do ar. Até que, numa manhã, o carteiro tocou a campainha. Entregou um envelope grosso, oficial. O remetente era do escritório de Howard Klein, mas dessa vez, o nome no destinatário não era o meu, era o de Sofia. Quando vi o nome da Sofia no envelope, senti o coração travar, não quis abrir sozinha. Esperei ela chegar da faculdade, mesmo com a mente rodando 1000 possibilidades, todas ruins. Ela entrou em casa animada, falando sobre uma palestra que tinha assistido. Assim que viu o envelope em cima da mesa, o sorriso desapareceu. Perguntou o que era. Eu disse que ainda não sabia. Ela abriu devagar. Dentro havia um documento formal, com o timbre do escritório de Howard Klein e uma carta anexada. Li por cima do ombro dela. O texto dizia que Margaret Taylor, minha mãe, estava requerendo o direito de manter contato limitado com a neta, visto que a ordem judicial se aplicava apenas à filha, e não à descendente direta. Em outras palavras, ela queria burlar a ordem de restrição usando a Sofia. No final do texto, havia um convite para um encontro de reconciliação familiar, em um restaurante de Chicago, com data marcada para a semana seguinte. A carta dizia que qualquer recusa poderia ser interpretada como alienação afetiva. Sofia olhou para mim, confusa e assustada. Perguntou se aquilo era sério. Eu disse que sim. Howard estava tentando usar uma brecha legal para pressionar o contato. Ela sentou na cadeira, ficou olhando para o documento e disse:
num tom que misturava raiva e tristeza. Ela não vai parar nunca, vai? Eu queria mentir, dizer que sim, que uma hora tudo passaria, mas eu sabia que não. Pessoas como minha mãe não desistem. Elas apenas mudam de tática. No dia seguinte, levei o documento para Rachel. Ela leu com calma, respirou fundo e disse que aquilo era uma jogada previsível. Explicou que a ordem de restrição não incluía Sofia porque ela era maior de idade, mas que o juiz poderia estender a proteção se houvesse provas de tentativa de manipulação. Rachel perguntou se Sofia queria testemunhar, e ela respondeu que sim, sem hesitar. Eu senti orgulho e medo ao mesmo tempo. Durante os dias seguintes, minha mãe começou a mandar mensagens para amigos em comum, dizendo que estava tentando se reconciliar com a neta, e que eu estava impedindo um amor de avó. As postagens dela nas redes sociais eram indiretas constantes. Frases sobre filhas ingratas, netos roubados, e o preço de criar quem não sabe ser grato. Sofia leu algumas e chorou. Disse que não entendia como alguém podia distorcer tudo com tanta frieza. Eu disse que, para ela, a narrativa era mais importante que o afeto. Era o jeito dela existir, sendo a vítima principal da própria história. A nova audiência foi marcada para o fim da semana. Dessa vez, Sofia seria ouvida. Na manhã da audiência, ela parecia calma, mas eu via o nervosismo no jeito como mexia nas mãos. Rachel nos esperava no tribunal com uma pasta grossa de documentos. Quando entramos na sala, minha mãe já estava lá, acompanhada de Howard. Ela olhou para Sofia. Sorriu de um jeito doce. Aquele mesmo sorriso que usava para disfarçar o veneno. Sofia desviou o olhar. O juiz pediu que Sofia falasse primeiro. Ela se levantou e contou tudo com a voz trêmula, mas firme. Disse que amava a avó, mas que aquele amor tinha se tornado algo que doía. Que cada tentativa de aproximação vinha acompanhada de culpa, chantagem e humilhação. Que ela só queria poder respirar sem se sentir responsável pelo sofrimento de alguém. Quando terminou, o silêncio na sala era pesado. Minha mãe tentou interromper, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido emocional. Disse que era apenas uma avó desesperada por amor. Howard tentava reforçar o discurso, mas o juiz cortou com um simples chega. No final, o juiz estendeu a ordem de restrição também para Sofia. Disse que qualquer tentativa de contato direto ou indireto seria considerada violação. Minha mãe ficou imóvel. Depois, se levantou devagar, olhou para mim e para Sofia e murmurou algo que só conseguimos entender por causa da leitura labial. Vocês vão se arrepender. Na saída, Rachel segurou meu braço e disse para não olhar para trás, e eu obedeci. No carro, Sofia ficou em silêncio o caminho inteiro. Quando chegamos em casa, ela me abraçou forte e disse: "Agora acabou, né?" Eu queria acreditar que sim. Durante as semanas seguintes, a vida começou a entrar nos eixos. Sofia focou na faculdade. Eu voltei para o trabalho. Rachel continuava monitorando o processo. O silêncio dessa vez parecia real. Até que numa tarde de sexta-feira, recebi uma notificação no celular. Uma nova conta no Instagram havia me marcado numa foto. Era o mesmo salão de festas. O mesmo onde tudo começou. No centro da foto, o mesmo banner. Bem-vindo, bebê. E na legenda, apenas uma frase. Alguns recomeços merecem plateia. O perfil era novo. Sem nome. Sem rosto. Mas eu sabia exatamente quem estava por trás. Quando vi aquela postagem, o corpo inteiro ficou dormente. A imagem do banner era idêntica. O mesmo tecido. A mesma luz amarelada refletindo nas letras. E a legenda soava exatamente como ela. Alguns recomeços merecem plateia. A raiva veio junto com o medo. Não porque eu achasse que ela fosse me machucar fisicamente, mas porque ela nunca precisava encostar em ninguém para ferir. Bastava fazer as pessoas acreditarem na versão dela. Mostrei a postagem para Rachel. Ela disse para tirar prints de tudo, registrar o horário e não interagir. Explicou que, mesmo sendo uma provocação sutil, aquilo poderia ser usado como evidência de descumprimento da ordem judicial. Fiz o que ela pediu, mas dentro de mim, algo começou a mudar. Não era mais medo, era cansaço. Um cansaço fundo, daqueles que vão se acumulando até esvaziar o peito por dentro. Quando Sofia chegou da faculdade, mostrei a foto. Ela ficou olhando por uns segundos e perguntou, com a voz baixa: "Por que ela faz isso?" Eu não tinha resposta, só consegui dizer: "Porque ela precisa que alguém sofra para se sentir no controle." Sofia apagou o aplicativo do celular naquela noite. Disse que não queria mais ver nada. E eu entendi. Nos dias seguintes, comecei a perceber outros sinais. Um buquê de flores deixado na minha porta, sem cartão. Um telefonema anônimo em silêncio. Uma carta rasgada no correio, endereçada a Margaret Taylor, mas enviada para o meu endereço. Pequenas coisas, mas cada uma delas parecia ter a mesma assinatura invisível. Contei tudo para Rachel. Ela me orientou a registrar um boletim de ocorrência. Disse que essas pequenas coincidências eram a forma mais comum de testar limites antes de algo maior. Fui até a delegacia, fiz o registro e entreguei todas as provas.
O policial que me atendeu parecia entender do que se tratava. Disse que esse tipo de perseguição emocional era mais comum do que se imaginava, e que geralmente começava dentro da própria família. Voltei para casa com um misto de vergonha e alívio. Vergonha de ter que admitir que precisava de proteção contra a própria mãe. Alívio por finalmente reconhecer que o que ela fazia não era drama familiar, era abuso. Naquela noite, Sofia dormiu no meu quarto. Eu fingia calma, mas dormi com o celular na mão, esperando o pior. No dia seguinte, acordei com uma mensagem de Rachel. Precisamos conversar. Urgente. Fui direto ao escritório dela. Rachel estava sentada, com o rosto tenso. Disse que tinha recebido um telefonema do tribunal. O advogado Howard Klein havia protocolado um novo pedido. Um recurso contra a ordem de restrição. O argumento era que minha mãe estava sofrendo danos psicológicos severos causados pela separação forçada da família. Rachel explicou que aquilo podia ser uma tentativa de ganhar tempo, mas que ainda assim haveria uma nova audiência. Eu respirei fundo e perguntei: ela realmente acha que pode ganhar? Rachel respondeu: ela não quer ganhar. Ela quer continuar te obrigando a lutar. Essas palavras ficaram girando na minha cabeça o resto do dia. À noite, quando Sofia voltou da faculdade, ela me encontrou sentada no sofá, com a televisão ligada e o olhar perdido. Perguntou se tinha acontecido algo novo. Contei sobre o recurso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse algo que me desmontou. Talvez a única forma de vencer seja parar de jogar. Fiquei olhando para ela, tentando entender o que ela queria dizer. Ela explicou que talvez o que a avó queria era me prender nesse ciclo. Resposta, reação, defesa. E que o único jeito de vencer era sair completamente da história. Passei a noite pensando nisso. 2 dias depois, fiz o que parecia impensável. Liguei para Rachel e pedi para encerrar o processo. Disse que não queria mais audiência, que só queria paz. Ela tentou me convencer a continuar, mas eu estava decidida. Desativei minhas redes sociais, mudei de número e pedi transferência do meu trabalho para outra filial, em Denver. Sofia se matriculou numa faculdade próxima. Em 3 semanas, estávamos de mudança. No dia em que partimos, olhei pela última vez para a frente da casa. No portão, alguém tinha deixado um envelope branco, sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto minha e da Sofia, do aniversário de 10 anos dela. E atrás, escrita à mão, uma frase curta: filhas sempre voltam. Dobrei o papel, guardei na bolsa e entrei no carro. Sofia perguntou se era dela. Eu menti. Disse que era propaganda. E seguimos viagem, sem olhar para trás. A estrada até Denver parecia interminável. Quase 13 horas de direção com o silêncio entre mim e Sofia ocupando mais espaço do que a paisagem. Ela dormia no banco do passageiro, com o capuz do moletom cobrindo metade do rosto. De vez em quando eu olhava para ela e pensava no quanto merecia algo melhor do que essa bagunça que herdou sem querer. Chegamos já de noite. O apartamento era pequeno, mobiliado o suficiente para começar de novo. Enquanto descarregávamos as malas, Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. Disse que gostava do cheiro do lugar, que parecia novo de verdade. Eu tentei acompanhar o entusiasmo, mas dentro de mim o medo ainda não tinha ido embora. Durante os primeiros dias, tudo parecia calmo demais. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhuma notificação. Comecei a trabalhar na nova filial, Sofia se entrosou rápido na faculdade, e aos poucos o ritmo da vida comum foi se instalando. Mas a paz, para mim, sempre vinha com uma sombra. Cada vez que o telefone tocava, o coração disparava. Cada caminhão de entrega parando na rua me deixava alerta. Era como se a presença dela ainda pairasse, mesmo sem som, mesmo a quilômetros de distância. Certa tarde, ao chegar do trabalho, encontrei um envelope preso na porta. Desta vez, o nome estava escrito de forma torta: Sophia Taylor, com um F só. Abri devagar, já sabendo o que vinha. Dentro havia apenas uma folha de revista recortada, com a imagem de uma mulher abraçando uma criança e o texto: nada apaga o sangue. Senti o corpo inteiro gelar. Não contei para Sofia. Rasguei o papel em pedaços pequenos e joguei fora antes que ela visse. Passei a noite acordada, pensando se ela teria descoberto nosso novo endereço, se alguém da família teria contado. No dia seguinte, liguei para Rachel. Ela ficou em silêncio por um momento, e depois disse que isso, infelizmente, era comum. Pessoas que não suportam perder o controle continuam tentando se infiltrar de qualquer forma. Pediu para eu registrar o ocorrido, mas pediu também que eu não deixasse o medo definir cada passo. Fiz o registro. E tentei seguir. As semanas passaram e, aos poucos, o envelope virou só mais uma lembrança ruim. Comecei a sair para caminhar à noite. Sofia começou um estágio. E as coisas realmente pareciam se ajeitar. Um domingo à tarde, enquanto preparávamos almoço, o telefone fixo tocou. Era um número local, nada suspeito. Atendi sem pensar. Do outro lado, uma voz feminina, calma, disse: Senhora Taylor, aqui é da clínica Maplewood. Ligamos para confirmar o agendamento da consulta pré-natal da senhora Margaret Taylor. Senti o chão sumir. Perguntei por que estavam me ligando. A atendente respondeu confusa, que o número de contato no cadastro era o meu. Agradeci,
Desliguei devagar e sentei. Sofia percebeu minha expressão e perguntou o que aconteceu. Contei. Ela ficou quieta por alguns segundos e depois disse, com o olhar fixo em mim: então ela sabe onde estamos. Naquela noite, troquei todas as senhas, bloqueei ligações desconhecidas e pedi para Rachel reforçar as medidas legais. Mas algo dentro de mim dizia que a questão não era só segurança. Era simbólica. Era como se ela dissesse: vocês podem mudar de cidade, mas nunca vão me apagar. Mesmo assim, seguimos. 2 meses depois, Sofia se formou com honras no primeiro semestre da faculdade. Ela parecia finalmente feliz, independente. Tiramos fotos, comemoramos num restaurante pequeno. Por um instante, tudo pareceu normal. Mas ao voltar para casa, encontrei algo que fez o ar sumir de novo. Na caixa de correio, um cartão sem remetente. A mesma caligrafia curva de sempre. Parabéns, minha neta. O palco é seu agora. E dessa vez, não havia mais raiva, nem medo. Só um vazio estranho, uma certeza fria de que, mesmo quando o corpo dela não estivesse mais por perto, a voz continuaria vivendo nas frestas que ela deixou dentro de nós. Fui até o quarto de Sofia, abracei minha filha e disse apenas: isso termina aqui. Ela me olhou nos olhos e respondeu sem hesitar: então a gente começa de novo. Mas sem olhar para trás. Eu sorri. E pela primeira vez, acreditei que talvez fosse possível. Nos dias seguintes, mandei trocar o número do telefone fixo, mudei o endereço postal do trabalho e pedi que toda a correspondência fosse digital. Nada mais chegou. Nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhum sinal. Às vezes ainda acordo no meio da noite com o som imaginário do telefone tocando. Mas quando olho para Sofia dormindo tranquila no quarto ao lado, lembro de que sobreviver também é uma forma de vitória. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio que ficou não me assusta. Ele apenas existe.